Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Reinaldo Jesus Cisterna, jornalista esportivo, moro em Palmas há 25 anos, sou formado em Relações Públicas e jornalismo aqui pelo CEUP Ubra em 2010. RP eu fiz em 1984, 5, 6, na cidade de Itapetininga, estado de São Paulo. A primeira pergunta aqui para a nossa companheira Vilmara Bianchi é a seguinte: quais dificuldades que hoje encontramos no estado na área esportiva? Olha, Vilmar, eu diria que as maiores dificuldades hoje no estado é a questão de direcionamento para a área esportiva. Com o advento aí da pandemia, acabou atrapalhando muito. Se antes já era difícil o esporte ter espaço, principalmente grana para direcionar na área, imagine agora nesses últimos 2 anos com a pandemia. Então, uma das maiores dificuldades é saber o que o gestor, principalmente o prefeito, o que ele pensa a respeito do esporte. Se é um cara desportista, com certeza ele vai abrir mão e vai dar espaço para que a área esportiva ela progrida dentro do seu município. Se for um cara que apenas tem a pasta como nome de esporte, apenas para alimentar a população, aí você não pode esperar nada. Então, eu acredito que a maior dificuldade é você ter verba suficiente para poder alimentar e fomentar o esporte de sua cidade. Então, é uma das principais dificuldades. As pautas hoje, por exemplo, são muito voltadas para o futebol. Por quê? Porque em qualquer canto que você vai, você joga uma bola e tem uma criança batendo futebol. Então, é mais fácil hoje o futebol ter essa questão de espaço justamente por isso. E por que a mídia dá muito espaço para o futebol? Porque o futebol, ele é o esporte número 1, não só do Brasil, mas do mundo. Então, por isso que as outras modalidades têm menos espaço do que o futebol. Mas dentro de uma normalidade, as outras modalidades também têm esse espaço, dependendo do que elas estão fazendo, os eventos. Então, eu acredito que o futebol está um pouquinho acima justamente por essa concepção dele ser o esporte número 1, não só do Brasil, como do mundo. Você também pergunta qual o cenário esportivo atual no estado. Olha, eu diria para você que hoje o cenário é um pouquinho mais positivo se levarmos em conta que até 5 meses atrás nós não tínhamos uma secretaria específica de esporte, que é a Secretaria de Esportes. Em 2016, o então governador da época, Marcelo Miranda, ele extinguiu a pasta e acabou associando juntamente com a Secretaria de Educação, o que isso acabou aí atrapalhando muito o desenvolvimento do esporte no estado. Por quê? Se eu sou secretário de esportes do estado, se eu sou secretário de educação, na verdade, eu pego e coloco uma superintendência junto com a secretaria geral. Para onde que eu vou direcionar esse dinheiro? Claro que eu vou direcionar para a educação. Então o esporte, nesses últimos 6, 7 anos, ele ficou esquecido, ele ficou realmente abandonado. E agora, nesse mês de fevereiro, o atual governador Wanderley Barbosa criou a Secretaria de Esportes e Juventude. Dentro da normalidade, a coisa está acontecendo, está caminhando. Temos que lembrar que ainda estamos no momento de pandemia, mas a situação já começou a melhorar. Por quê? Porque muitas modalidades esportivas que nesses últimos 6, 7 anos não estavam acontecendo, agora pelo contrário, qualquer cidade que você veja aqui dos 139 municípios do estado, em qualquer canto tem alguma modalidade esportiva acontecendo aí nos finais de semana. Então, o lado positivo é justamente isso, mas tem que levar em conta que o governo do estado precisa sim ter políticas públicas direcionadas para o esporte. Não é só ter uma pasta, vamos fazer isso, fazer aquilo e pronto. Não, você precisa sim direcionar e dar espaço para todas as modalidades esportivas. Aí entra a questão que eu falei do futebol. O futebol está nesse meio inserido? Tá, mas precisa, principalmente das modalidades coletivas como atletismo, karatê, judô e outras que o pessoal depende única e exclusivamente dele mesmo para poder fazer a coisa acontecer. Então o governo do estado, através dessa secretaria, ela precisa olhar com bons olhos em relação a isso, já que as modalidades esportivas coletivas, elas têm mais espaço, que é o caso do handebol, do futebol de salão, do basquete, do vôlei.
Então, é uma questão única e exclusivamente de saber diferenciar uma coisa da outra. Quais possibilidades de você trabalhar com jornalismo esportivo no Tocantins? Muitas. Hoje, por exemplo, nós temos aí a TV, temos sites, temos rádios e outros meios que a gente pode dizer assim, principalmente em redes sociais, que o pessoal está utilizando muito, principalmente o YouTube. Então eu vejo assim que não há tanta dificuldade. O que precisa é ter o cara certo, a pessoa certa, né, o cara de modo geral, para poder fazer com que a coisa aconteça. Há número suficiente de profissionais no estado? Eu diria que sim. Você pega aí, com todas as dificuldades que cada um tem no dia a dia, você pega de Tocantinópolis, saindo lá em Talismã, lá embaixo na região sul, vai para Sudeste, aí, Dianópolis, você sabe que ali tem um profissional trabalhando, mesmo que ele não seja formado, mas ele está ali desenvolvendo um bom trabalho, principalmente aquele cara que gosta, que se dedica, fazendo com que as pessoas saibam o que está acontecendo, principalmente na região dele ou na cidade dele. Então, eu acho que nós temos sim profissionais em tudo, em toda a área esportiva no estado do Tocantins. E os profissionais que realmente saíram de faculdade, aqui no centro, na capital, a gente percebe, principalmente aí nos grandes meios, jornais, né? Ainda temos veículos de comunicação fazendo jornalismo esportivo, nós temos aí sites, nós temos rádios, então as próprias TVs que abrem espaço para que isso realmente aconteça. O interessante é que nos últimos anos, eu falo por mim, em 1997, quando eu entrei no Jornal Tocantins, fiquei lá 21 anos como jornalista, né? Trabalhei 15 como jornalista e os últimos 6 anos foi como editor, né? Fazendo tudo, sendo o cara que ia lá no campo, sendo o campo que eu digo no geral, basquete, vôlei, kart, automobilismo, tudo que tivesse, eu ia buscar informação, trazia para a redação e escrevia. E a gente percebe que com o Jornal Tocantins, a partir de 1997 para cá, o espaço foi muito bem aberto, tanto que o jornal tinha 2 páginas de esportes para poder se dedicar a falar de uma área tão específica. E aí, se você voltar no tempo, há quase 30 anos atrás, falar que o Jornal Tocantins tinha esse espaço, aí muita gente fala, mas tinha espaço e tinha modalidade para isso? Sempre teve, como hoje tem também. Então, vai da mentalidade, vai da cabeça do gestor, no caso específico do jornal, que tinha essa visão. E você tendo essa visão, você vai dar espaço para todo mundo. Então, eu vejo que realmente é uma boa oportunidade aí, principalmente para os profissionais que atuam nessa área. O jornalismo esportivo, ele cumpre papel de prestador de serviço na sociedade? Muito, como eu disse aí. Vamos pegar um exemplo típico. Você pega um final de semana, aqui em Palmas, por exemplo, está acontecendo o Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada. Qual o papel para a sociedade desse evento? Bom, vamos lá. Na economia, são mais de 400 atletas que estão vindo aqui do Brasil inteiro, eles estão trazendo dinheiro para a área da economia, principalmente hotéis, alimentação, transporte aéreo, aí para por aí. Aí você fala assim, e a sociedade? A outra sociedade é aquela que vive internamente, precisando fazer com que seu empreendimento vá para frente. Eu pego o exemplo aí do pipoqueiro, do sorveteiro, do vendedor de cachorro-quente, refrigerante, que ele vai estar lá junto com as grandes áreas, também trabalhando e ganhando seu dinheiro. Então, o esporte, no geral, eu estou falando do brasileiro como exemplo, mas o esporte em geral, ele sim, ele dá uma contribuição muito grande para a sociedade em todos os sentidos. Que mais aqui? Nas escolas, qual é o incentivo aqui nas escolas do Tocantins em relação ao esporte? Eu vejo com bons olhos, principalmente hoje, a gente tem, por exemplo, os Jogos Estudantis do Tocantins, que é a competição que reúne os 139 municípios e é feito pela Secretaria de Educação e também, na minha época, pela Secretaria de Esportes. Aí você tem essa competição, que ela se torna municipal, regional, e depois ela sai para fora. Então, esse aluno ou essa aluna, ela tem a oportunidade de representar o estado em competições fora daqui. Hoje, por exemplo, a
a questão do esporte escolar, ele está sendo até mais fácil do que há 15, 20 anos atrás. Por quê? Nós temos uma federação específica que chama Federação Tocantinense de Desporto Escolar, onde ela tem verba e direciona para essas modalidades esportivas. Vamos dizer assim, ó, eu quero que faça um campeonato de karatê escolar. Vai lá e ajuda, apoia. Eu quero um de judô, eu quero um de tênis de mesa, natação e por aí vai. Então, todas as escolas do estado do Tocantins inteiro, nós temos atletas que atuam em todas essas áreas, de A a Y, a X, todas as áreas tem sim um atleta participando. Então eu vejo que hoje o esporte no geral dentro das escolas ele está tendo mais facilidade do que era há 15, 20 anos atrás. Deixa eu ver aqui mais. Nos bairros a mesma coisa, cai justamente em cima disso, né? Se você tem o incentivo de federações, de uma federação específica, só para vocês terem uma ideia, os atletas que saem aqui do Tocantins, quando eles vão representar o Tocantins fora daqui, eles têm alimentação, eles têm transporte, eles têm hotel, tudo pago pelo governo federal, através dessa secretaria, dessa Federação Tocantins de Desporto Escolar. Então, o menino que nunca andou de avião, o menino que nunca entrou dentro de um hotel, ele vai ter essa possibilidade. Então, perante a sociedade, olha o que isso representa em termos de esporte na vida do cidadão, seja ele daqui com poder aquisitivo bom ou do cara que sai lá de Riachinho para representar o Tocantins fora do estado, indo para o Rio de Janeiro, João Pessoa e por aí vai. Como o jornalismo pode incentivar a implementação de políticas públicas? Como eu disse no comecinho das nossas respostas em relação às perguntas. Eu vejo assim, se o poder público puder realmente trabalhar em cima de profissionais, colocando pessoas sérias, pessoas que realmente gostem do esporte, aí com certeza essas políticas públicas serão muito bem direcionadas. Infelizmente, não é o nosso caso, eu não digo do Tocantins, eu digo de modo geral. Por quê? Porque geralmente governo, prefeito, ele não coloca um profissional específico da área, aquele cara que realmente entende, mas ele coloca sempre os políticos, porque são os políticos que trazem votos para ele na hora que ele precisa, quando ele sai governador, quando ele sai prefeito e por aí vai. Nada contra, eu acho que cabe todo mundo no mesmo local. Agora, o que precisa ser feito é que esses políticos tenham do lado dele pelo menos pessoas que tenham noção do que é o esporte. Então, para mim, no meu caso aqui no estado do Tocantins, eu vejo com bons olhos, pode ter o político, mas que tenha pessoas que sejam bem intencionadas e que vão abrir espaço para todas as áreas esportivas, desde o atletismo ao kart, futebol, tênis de mesa, natação, xadrez, fisiculturismo, tudo que você imaginar, porque senão não adianta nada você ter um nome chamado Secretaria de Esporte e na verdade você não ter pessoas que estão ali tentando fazer algo, principalmente direcionando a verba, né, a política pública para acontecer alguma coisa. Hoje, por exemplo, no Tocantins, o que está faltando é um Bolsa Atleta, está precisando passar na Assembleia Legislativa uma lei de incentivo fiscal que está lá ao esporte há mais de 7 anos. E um vai empurrando para o outro, e o tempo está passando e nada se resolve. Vamos ver se agora, em 2023, existe essa expectativa aí de... Perdão, 2023, ano que vem, 2022 agora, no segundo semestre, existe a expectativa dessa lei ser aprovada. Aí sim, quem sabe, ela vai ajudar as políticas públicas a ter dinheiro para poder direcionar para o pessoal que realmente precisa, que é o esporte no geral. Vamos lá, aqui mais. Qual o maior desafio de sua carreira no jornalismo esportivo no Tocantins? Olha, quando eu comecei no jornalismo esportivo em 97, no Jornal Tocantins, eu lembro que ainda usava a máquina da datilografia, não tinha facilidade que nós temos hoje, por exemplo, de fazer entrevista com uma pessoa que a gente ia fazer a matéria, né? Vamos dizer aí, eu ia falar com o Newton Santos, eu ia lá na escolinha Newton Santos e entrevistava ele pessoalmente e tal. Aí, com o passar do tempo, hoje, estou fazendo essa diferenciação de 97 para 2022. Hoje, por exemplo, se o Newton Santos estivesse vivo,
De repente ele teria o Zap, entre aspas, né, preguiça, para facilitar a correria do dia a dia, porque tem aquela questão do jornal, na minha época, olha, você tem que fechar tal hora, a matéria tem que sair, tal. Aí esse ficaria na correria, mas eu fazia isso, eu ia até a pessoa entrevistada, colhia as informações, trazia para a redação e fazia o material. Hoje não, hoje você faz as perguntas, manda pelo Zap, né, pela mensagem aí, e daqui a pouquinho, 5 minutos, você já tem a resposta. Então você ganha muito tempo, a facilidade hoje é em relação a isso. Antes a gente telefonava, hoje você não precisa nem telefonar. Eu preciso, fulano, tá tendo um torneio de tênis de mesa aí, não dá tempo do meu fotógrafo chegar, não dá para você fazer uma fotinha para mim, mandar? Hoje essa facilidade é enorme. Então eu vejo que na área de jornalismo esportivo, o profissional que está entrando agora, ele tem uma facilidade muito grande, diferente do que a gente sentia lá no passado. Mas os tempos são outros. Que seja bem-vinda aí a tecnologia. O maior desafio realmente foi esse, né? Assessoria de imprensa no estado. Bom, eu tive a oportunidade aqui em 97, de 2002 até 2018, quase 17 anos trabalhando na Secretaria de Esporte. Passei por praticamente todos os governadores, todos os secretários de estado, a começar com o Jaime Lourenço lá no comecinho dos anos 2000, e eu faço essa relação aí, que não incomode os restantes, porque eu passei por todos, então a gente sabe quem realmente gostava do esporte ou não. O tempo do Jaime Lourenço, lá nos começos dos anos 2002, 2003, em 2000 foi construído o estádio Newton Santos. Em 2001 para 2002 foi construído o cartódromo Rubens Barrichello. Então, daquele tempo para cá, nós não tivemos praticamente nada construído aqui em Palmas ou no estado, com exceção em 2009 da construção do estádio lá de Araguaína, né, o estádio Mirandão, foi ainda no governo do Marcelo Miranda, em 2009, aí a gente parou no tempo. Então, eu vejo assim, como assessor de imprensa, eu participei da fase ótima, né, que para mim a melhor fase do esporte foi no começo dos anos 2000, na época lá do Siqueira Campos, e depois o tempo foi passando e as coisas foram caindo. Por quê? Porque quem estava na área não se preocupava muito em fazer as políticas públicas direcionadas ao esporte. Já expliquei atrás. Ter uma pasta só com o nome não resolve, você precisa ter pessoas que pensam o esporte 24 horas. E eu tiro o chapéu e nunca vou deixar de lembrar do Jaime Lourenço justamente por isso. Porque ele abriu espaço para todas as modalidades esportivas. Se você for fazer entrevista ou perguntar, o pessoal vai lembrar. Mas o pessoal aí, os gestores que estão vindo aí, os futuros, procuram saber um pouquinho da história lá atrás, que com certeza vocês também podem aprender, assim como eu aprendo no dia a dia, para poder melhorar a questão do esporte no estado de Tocantins. Participei dos grandes eventos esportivos aqui, sim, Jogos dos Povos Indígenas, carreguei a tocha em 2007 aqui do Pan-Americano, carreguei a tocha em 2014 da Copa do Mundo. Para mim foi espetacular ser lembrado, né, que para a gente estar nesse meio, alguma coisa você deve ter feito para as pessoas terem lembrado do seu nome. Então, para mim foi uma satisfação muito grande. Nesses 21 anos de Jornal Tocantins, se não me falha a memória, eu cobri 6 Copas do Mundo, 6 Olimpíadas. Ixi, foi coisa demais. Então a gente vivia, respirava 24 horas esporte, quer dizer, vivia e respirava, a palavra no passado. Eu continuo fazendo a mesma coisa, mesmo aposentado hoje. O início da minha carreira, como eu já disse, né, foi lá em 1989, e de lá para cá eu posso dizer para vocês, principalmente para quem está começando, a minha mensagem para quem está começando na área é a seguinte: não entre pensando que vai ganhar dinheiro. Eu sempre brinco com o pessoal na área de jornalismo, quando eu vou fazer essas respostas, né, quando eu vou passar para vocês, que muitas vezes as pessoas se iludem olhando um William Bonner, uma Fátima Bernardes, vendo esse pessoal aí, achando, poxa, ai, que legal, vou chegar lá, e uma Renata Fã, né? Vamos trazer para a esportiva aqui, e você achando que vai ganhar dinheiro. Nem sempre é assim, pessoal. Você tem que se dedicar 24 horas, você tem família, você tem que ter 2.
porque tem uma família na sua casa e a outra da redação, onde você convive mais lá com eles do que com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos. Então você tem que saber diferenciar a família da redação de um jornal, de qualquer que seja a TV, a rádio, o site e por aí afora, e a família do dia a dia. Por quê? Você vai perder aniversário, você vai perder festinha de casamento, você vai perder festinha junina de filho, de parente, você não vai poder ir, porque para você estar ali, você tem que estar 24 horas ligado no esporte. E eu fiz isso mais de 20 anos na Jornal Tocantins e não tenho arrependimento nenhum, só tenho que dizer isso. Ganhei dinheiro? Não posso dizer que ganhei dinheiro, mas sou muito feliz pela área que eu trabalho, pelo que eu desenvolvo. Hoje, por exemplo, eu falo muito do Jornal Tocantins, foi um lugar que eu fiquei mais tempo. Eu, por exemplo, estou na Rádio CBN desde o primeiro dia que a rádio foi inaugurada, então já são 11 anos fazendo um programa só, o programa CBN Tocantins Esportes. Estou ali todo dia dando espaço para tudo quanto é modalidade esportiva. Tem um site esportivo, que é o site do esporte, para quem ainda não sabe, mas é um site que foi feito em 2008, nós estamos aí com 14 anos, é uma referência, graças a Deus, no esporte tocantinense, porque seja sábado ou domingo, ou meia-noite, tem nego batendo e mandando mensagem para mim, nós fizemos isso, fizemos aquilo, e eu estou aqui justamente de coração aberto, de portas abertas, para informar o que o cara sozinho, né, que eu falo assim, individual, ele está fazendo. Eu vou lá e mando bala, mostro na rádio, mostro aqui no meu programa do site Alô Esporte, e faço questão de realmente mostrar como que está acontecendo e o que essas pessoas estão precisando em termos de ajuda. Quando você divulga um atleta, por exemplo, o Eliésio Miranda, você está dando espaço para que daqui a pouco ele recorte aquele material e vá lá numa Casa São Paulo, vá lá numa Durax, vá não sei aonde, e mostre para o cidadão lá, o gestor, fala para o empresário, fala, eu divulgo o seu nome, se você vir aqui, vai estar aqui seu nome, apoio, tal. Então é importante você poder fazer isso para as pessoas, na minha área especificamente. Vou repetir, não se ganha dinheiro. Como que está a área hoje? Está boa, para quem respira 24 horas de esporte. Agora, se você não tiver nada disso, vá fazer outras coisas. Sabe por quê? Porque, com certeza, quando chegar num sábado e domingo, os eventos acontecem sábado e domingo. Esse final de semana, por exemplo, eu tive que cobrir umas finais aí e fui de 4 da tarde até 11 horas da noite. E a família? A família ficou em casa. E o Reinaldo Cisterna, esportista, estava lá no meio do pessoal. Então, isso é um exemplo. Quer entrar na área? Venha, que será recebido de braços abertos. Mas se vir só para fazer número, é melhor partir para outra área aí, porque realmente no esporte não vai dar certo. Tá bom? Não sei se eu consegui responder tudo que está no nosso alcance, mas a questão é uma só. Para ser jornalista esportivo, você tem que dedicar 24 horas de sua vida, tá certo? Boa sorte aos profissionais que estão chegando, aos profissionais que apoiam o jornalismo esportivo, e em especial para nossa amiga aí, Vilmara Bianchi, tá bom? Um abraço aí e até a próxima.